A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça de Deus, eu estarei fazendo a exposição desse texto que relata uma situação difícil que passou uma mulher viúva e que morava numa cidade, chamada Naim. Mas antes disso, nós precisamos refletir um pouco sobre os jovens hoje, né? Nós sabemos que os jovens, eles são o futuro. Os jovens, eles são o futuro da nação, né? Eles darão sequência, darão continuidade, né? A vida dará sequência através dos jovens, né? A sociedade em si, ela terá sequência através dos jovens. Tem até alguns países em que os jovens eles não querem ter filhos, as famílias não querem mais ter filhos. E aí a população com isso vai se reduzir, né? Vai se reduzir bastante, porque os jovens darão sequência à humanidade e formarão novas famílias. Nós sabemos que os jovens eles formarão novas famílias. Antes de mim, meu pai, ele teve a sua família, e depois dele eu estou tendo a minha família, e assim meus filhos, e assim sucessivamente, né? Também os pais, os filhos, eles cuidarão dos seus pais quando seus pais chegarem à velhice, né? E a sequência lógica da vida é que os jovens, eles também enterrem os seus pais, né? É incomum quando um pai ele enterra o seu filho, né? O comum é que o filho ele enterre o seu pai. Mas o que estamos vendo hoje nessa sociedade é que muitos jovens eles estão morrendo cedo, e às vezes nós nos questionamos. Nós sabemos que um dos motivos é a questão do pecado, né? Um dos motivos é o pecado em si, né? O pecado, a recompensa do pecado, o salário do pecado, que a Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, nós sabemos que nós estamos vendo hoje uma sociedade, aqui no Brasil, os jovens morrendo muito cedo. A Bíblia, ela traz um mandamento que se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E nós vemos hoje que os jovens eles não honram mais os pais, eles desonram os pais. E esse mandamento ele traz uma promessa, né? É que se honrar o pai e a mãe, os anos se prolongarão na terra. Mas o contrário disso é com a desonra, os seus anos serão abreviados aqui na terra. E também nós sabemos que guerras, né? O Estado Islâmico, muitas guerras vem acontecendo, né, no mundo, cumprindo o que a palavra de Deus diz também, lá em Mateus capítulo 24, né, que virão guerras e rumores de guerra, mas que nós não devemos nos assustar, e tem levado a vida de muitos jovens. Mas aqui no Brasil também nós vemos que as drogas, os vícios de uma forma geral, têm dizimado muito a vida dos jovens. Os jovens têm entrado para fazer parte de bandos, de facções, e os jovens eles estão morrendo presos aos vícios, escravizados. Também temos contemplado que muitos jovens também estão morrendo com relação à depressão. Hoje é uma coisa muito abrangente a questão da depressão. Nós vemos muitos jovens deprimidos, muitos jovens passando por depressão e não vem muito sentido na vida, levando isso ao suicídio. Esse texto em si, ele relata diretamente, o contexto do texto é que uma mãe, né, perde o seu filho, e que Jesus vem com uma grande multidão. Você vai ver logo no versículo 11, né, depois que ele cura o servo do centurião, né, e o centurião até se acha indigno dele. Ele diz até assim no versículo 6: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entre debaixo do meu teto, pois não me julguei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. E aí, quando nós sabemos que o resultado é que o servo daquele homem é curado. Após isso, Jesus vem com uma grande multidão e ele entra ali. O texto diz assim, pouco depois, ele seguiu viagem
né, de Cafarnaum, ele vai para uma cidade chamada Naim. E quando ele chega à cidade de Naim, os discípulos, ele chega e seus discípulos e uma grande multidão, é um encontro de dois cortejos. Um cortejo da vida, Jesus vinha trazendo vida, tá? A multidão se sentia alegre, a multidão aprendia com seus ensinamentos, a multidão se aproximaram mais de Deus através de Jesus, porque Jesus era Deus e estava próximo àquela multidão. Encontra o encontro de duas caravanas, a caravana da vida e a caravana da morte, e nós vemos que ali Jesus interrompe aquele cortejo fúnebre para o enterro, né? E Jesus opera ali o milagre, consola aquela mulher, opera o milagre ali, devolve o filho de volta àquela mulher, e no final nós vemos que esse milagre ele teve um resultado, né? As pessoas elas glorificaram a Deus, as pessoas, o medo dominou aquelas pessoas, elas ali interpretam como um grande profeta que tinha se levantado e que Deus havia visitado o seu povo, e esse milagre, esse acontecimento e o próprio Jesus é divulgado depois de tudo isso. Então, vamos esmiuçar um pouquinho esse texto. Nós vamos ver que, você vai ver, como eu falei, que quando Jesus chega ali perto daquela cidade, há um encontro ali de dois cortejos, mas se nós formos tirar algumas coisas assim, observar algumas coisas na vida dessa mulher, você vai ver que essa mulher, ela estava passando ali naquele momento por um momento de profunda tristeza, de profunda angústia. Você vai ver que ela já tinha um passado doloroso. O texto enfatiza que ela era uma viúva, né? O versículo 12, né? Diz que o filho dela havia morrido, né? Estavam levando para fora um morto, filho de uma viúva. Então, o texto relata que ela era uma viúva, então já tinha perdido o seu marido. A cultura da época era diferente da cultura de agora, era bem diferente. A mulher ela tinha um papel bem diferente. Hoje, né, como nós vemos, a mulher hoje estuda, faz faculdade e muitas vezes, na maioria das vezes, ganha até melhor do que os homens, né? E não era assim nessa época. E o texto não relata como é que ela vivia com esse filho, o texto não relata como é que ela se sustentava, mas o texto diz que ela perdeu o marido. Baseado na cultura, nós vemos que ela já era uma mulher que já tinha um sofrimento, ela havia perdido o marido, era responsável direto para cuidar do seu filho, né? E agora no presente, então, ela só tem um passado doloroso de perder o marido, de perder aquele que seria o provedor do seu alimento, seria o provedor do cuidado da família. E nós vemos que no presente ela agora perdeu o seu filho. Uma angústia, duas percas, perdeu o marido, perdeu o seu filho. A Bíblia não relata se ela tinha outros filhos ou não. Então nós vemos que era uma mulher que passava constantemente com profundas angústias, e uma mulher que tinha um futuro desesperador, porque possivelmente, o texto também não relata a idade desse filho, mas possivelmente esse filho, como eu falei no início, o filho é para cuidar dos seus pais. Essa mulher, se ela tinha esse único filho, o texto não relata nada sobre a família dela, né, coisa do tipo, esse filho fica subentendido que cuidaria dela, e agora ela perdeu essa esperança. Aqui eu quero já fazer duas aplicações para a nossa vida, né? A primeira é que nós passaremos por tribulações e angústia. É complicado assim, e talvez você esteja passando por uma situação de angústia, de tristeza, e até acho que para mim é muito fácil falar sobre isso, né? A Bíblia tem até dois relatos, né, de pessoas que passaram por esse sofrimento. Nós vemos que Jó passou por um grande sofrimento, José passou por um grande sofrimento. Então, o que nós devemos já tirar aqui de lição nesse texto é que nós também passaremos por tribulações e angústia, mesmo tendo Jesus em nossa vida, mesmo confessando, mesmo acreditando em Deus, mesmo vivendo uma vida para agradar a Deus, mas nós passaremos por tribulações e tristezas. Se você for ver, basta olhar para José, basta olhar para a vida de Jó, basta olhar para José. No próprio Evangelho de João 16, capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo nós teremos aflições. Então, nós passaremos por angústia, né? É a primeira coisa que nós podemos aprender até aqui com esse texto. Mas não só isso.
nós também devemos entender que nós passaremos por angústia, mas tem uma coisa importante para a minha vida e para a sua vida. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas, tendo Deus e tendo Jesus como nosso Salvador, cooperam para o nosso próprio bem. Coopera para o nosso bem. Nós não entendemos, essa mulher, eu acredito que ela não entendia ali por que tanta tristeza, tanta angústia. Até mesmo, se você for ver, muitas vezes até questionar onde é que está Deus. Nós questionamos onde é que está Deus diante de tanta tristeza e angústia, mas nós devemos nos apegar a esse texto de Romanos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso deve servir de consolo. É difícil na hora da dificuldade. Era difícil dizer isso para essa mulher que estava ali carregando o seu filho, tinha perdido o seu marido, e o seu filho que talvez fosse o futuro da sua vida. Era fácil dizer para essa mulher? Não era. Mas nós devemos nos apegar a essa promessa. Primeiro, que nós passaremos por tribulações. No mundo vocês vão ter aflição. Foi o que Jesus disse. E depois, que mesmo essas aflições, elas servem para o nosso bem, cooperam para o nosso bem, para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então Deus tem um motivo para nós passarmos por essa situação e nós devemos nos apegar a isso. Mas o texto não se encerra aí e nós tiramos uma característica de Jesus, né? Aqui nesse texto, o versículo 13, ele vai mostrar a compaixão de Jesus. E nós vemos essa compaixão de algumas formas, em alguma parte. O texto ele trabalha muito, mostra muito essa compaixão. Você vai ver que no versículo 13 ele vai dizer que assim, logo que a viu, então Jesus viu aquela situação ali. Jesus, é preciso que você que está ouvindo entenda que Jesus, ele é Deus. E como Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, onipotente, ele tem todo o poder, e onipresente, ele, como Deus, ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares. Então, Jesus, por mais que lá em Filipenses diga que ele se esvaziou, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus e ele era Deus, e ali estava em Jesus Cristo. Ele tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma divina, as duas unificadas que não se separavam. Então, como Deus ali, ele sabia da situação daquela mulher, a angústia daquela mulher. E ele mostra a sua compaixão, ele viu ali aquela situação, era um encontro. Ele não foi para ali, primeiro que ele não foi para ali, ele não foi para aquele lugar ali, por acaso, ele tinha um objetivo de ter um encontro com essa mulher. Ele tinha um objetivo específico nessa situação. E o texto diz que ele viu aquela mulher, e não só viu, mas também ele se compadeceu daquela mãe. O versículo 3 diz, se encheu de compaixão por ela, ele sentiu ali aquela dor. Nós temos relato que Jesus chorou, Jesus ele como homem, ele passou pelas as dificuldades que nós passamos, e ele se compadeceu de uma forma tremenda ali, e você vai ver que ele não só se comove, mas Jesus consola aquela mulher diante de tanta dor. Ele vê ela, ele tem compaixão dela, ele consola. Ele chega para ela ainda no versículo 13 e diz, não chores, não chore. Eu imagino ali o quanto, para aquela mulher, o quanto era difícil aquela situação, e que simplesmente, por mais que Jesus é Deus, estava ali, Deus diante daquela mulher, mas eu imagino o quanto era difícil para aquela mulher. Mesmo essas palavras não trouxe um consolo efetivo assim, porque o filho dela ainda estava morto, mas Jesus, ele mostra, ele tenta ali, chega ali para consolar aquela mulher. Ele vê aquela mulher, ele sente compaixão daquela mulher e ele consola aquela mulher. Não chore, não chore. E nesse versículo 13 nós podemos tirar também algumas lições. Três. É que Deus, ele contempla a nossa dor. Nós passaremos por dores, é certo, nós passaremos por aflições, mas que Deus, ele contempla a nossa dor. Se nós formos ver o texto, se nós formos ver o texto lá
Quando o povo vai para o Egito através de José, Deus tinha um propósito de preservar ali o povo, e com aquela fome o povo é conduzido ao Egito por José. José conduz, e depois que José morre, depois que o faraó que o tornou governador morre, nós vemos que o povo ali passa a ser afingido, passa a se tornar escravo. Os próprios primogênitos passam a ser mortos ali. O Moisés, ele é salvo dessa situação e é pego ali, vai lá para perto do faraó ali. Mas nós vemos que o povo vivia em aflição, e por muito tempo o povo passou aflição, mas Deus contemplava a dor daquele povo. E no momento certo Deus levantou Moisés. Vou repetir, no momento certo Deus levantou Moisés para libertar o povo daquela aflição, e o libertou levando para Canaã. Então Deus contempla a minha dor, a sua dor. Se você for ver também lá em João capítulo 5, versículo do 1 ao 15, o paralítico de Betesda, né? Ele há 38 anos se encontrava naquela situação e desejava ir ali, cair ali naquele tanque ali e ser curado, e não conseguia, porque não conseguia, as pessoas chegavam primeiro do que ele. E imagina ali o desespero daquele homem ali, a dor daquele homem, tanto tempo passando por essas situações, 38 anos. Mas no momento certo Jesus chegou, no momento certo Deus chegou lá no Egito e libertou o povo. Então a lição que nós tiramos é que Deus, ele contempla a sua dor e a minha dor. Deus contempla a nossa dor, E eu vou te mostrar como a maior expressão de Deus ter se compadecido da nossa dor, da nossa situação. Após a queda, nós passamos a morrer, nós passamos a ficar doente, morremos espiritualmente, né? Tanto que lá em Efésios 2:1 diz, ele nos vivificou. Então passamos pela morte espiritual, morto espiritualmente, sem comunhão com Deus, passamos a passar por enfermidade, passamos a viver uma vida corrompida no pecado. Lá em João 8:34 diz que escravo do pecado, aquele que vive no pecado, escravo do pecado. Então, escravo do pecado. E lá em Romanos 1:18 diz que debaixo da ira de Deus, a ira de Deus se manifestou. Quer dizer, nós debaixo da ira de Deus, mas Deus se compadeceu da nossa situação, enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E veja o quanto essa compaixão expressa em forma de amor, o quanto é indescritível para mim e para você. Lá em João 3:16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus se compadeceu de mim e de você. A maior compaixão que você deve entender que Deus teve de nós foi de ter enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e não deixar com que nós perecemos em nossos delitos e pecados, mas morreu por nós, deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante e uma vida eterna. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o texto, o versículo 14 mostra, primeiro você vê no versículo 3 que Deus se compadeceu daquela mulher, e Deus se compadece de nós também, ele contempla a nossa dor. Mas você vai ver que, como eu falei, talvez palavras não trouxessem ali o consolo para aquela mulher. Mas não chore, mas como que eu não vou chorar? Meu filho está aqui morto. Mas você vai ver não somente a compaixão, mas o socorro de Jesus diante da situação. O versículo 14 diz, aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e ao pararem o que levaram, ele disse, moço, eu te digo, levanta-te. Primeiro você vai ver que Jesus, ele se aproxima do defunto, né? Ele se aproxima ali, né? Depois que o versículo 13, ele expressa sua compaixão pela mulher. O texto não diz se ela vinha colada com o caixão ali junto, porque Jesus primeiro ele vai até a mulher, e depois ele se aproxima da maca onde carregava o morto, né, o defunto. O caixão não era como os de hoje, mas ali onde carregava aquele defunto, Jesus se aproxima ali. Primeiro, depois que Jesus mostra sua compaixão, ele se aproxima. O versículo 14, e é uma coisa interessante, ele tocou no caixão. É interessante porque não podia tocar num defunto. A pessoa se tornava cerimonialmente impuro. Você vai ver isso em Números capítulo 19, versículo 11 e 16. Por 7 dias
cerimonialmente impuro, né? Se tornaria impuro. Então, eu acredito que aquela maca ali era conduzida por pessoas e as pessoas ficavam mais um pouco distante para não se contaminarem tocando no defunto. E você vai ver que Jesus, quando toca, Jesus foi até ali onde o morto estava e ele toca no defunto, toca. E logo em seguida você vai ver que o cortejo parou. Possivelmente as pessoas, ele vai se contaminar, como ele toca ali. Admiraram porque Jesus tocou ali naquele defunto, né? Tocou, e aquele cortejo, ele para imediatamente o cortejo, né? As pessoas ficam ali empolvorosas porque Jesus tinha se contaminado. Ele toca no caixão, depois o povo todo para ali porque ele vai se contaminar. E ele pega ali e diz: moço, eu te digo, levanta-te. Então você vê que Jesus, ele aproxima-se se aproxima-se do defunto, toca no caixão, para o cortejo todo mundo para ali diante daquela situação e ali manda que o moço ele se levante. Eu te digo, levanta-te, né? E o que nós podemos assim aplicar, né, às nossas vidas, né? O primeiro é que nós temos um Salvador que nos socorre. Jesus, ele é o nosso socorro. Tem um salmo, né? Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. A primeira coisa que você tem que botar: Deus é o meu e o seu socorro. Nós podemos tirar essa lição para a nossa vida, que Deus, ele é o meu socorro e o seu socorro. Muitas vezes nós procuramos nos socorrer diante. Quem tem dinheiro, está passando pela enfermidade, vai se socorrer através de quê? Através do seu dinheiro, vai para o melhor plano de saúde. Mas às vezes constata lá que você está com câncer, já com metástase, um câncer terminal, que você não tem como se curar, o dinheiro não vai servir de nada. Vai trazer um conforto assim, um conforto para você passar pela aquela doença, mas só isso, porque não vai curar, não vai trazer a cura para sua enfermidade, não vai lhe curar, você vai morrer. Então, as pessoas buscam o socorro de muitas formas, de muitas maneiras, mas você e eu precisamos entender que Deus é o nosso socorro. O Salmo 46, o versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio, quer dizer, é em Deus em quem nós nos refugiamos, devemos nos refugiar em Deus, e fortaleza, quer dizer, naquela época, né, os muros de Jerusalém, a cidade ali fortificada, era uma forma de segurança, mas Deus, ele diz que ele é o nosso refúgio, é nele que nós devemos nos refugiar. Nada nessa vida é interessante, porque as pessoas hoje enchem as casas com um monte de coisa, de grade, mas isso não... O ladrão vai lá, arruma uma forma e entra. Mas o texto diz lá do Salmo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente diante da situação difícil. Então, Deus é o nosso socorro. Jesus, ele foi o socorro dessa mulher. Ele foi ali até o socorro daquela mulher ali. Então, Deus é o nosso socorro. Clame a Ele, busque a Ele diante da situação, que o que você não pode fazer, o que você pode, você faz, mas o que você não pode, Deus pode fazer por você. E outra coisa também que nós podemos tirar, né? Um morto voltar à vida é uma coisa... Eu acredito que você nunca tenha visto um morto voltar à vida, eu também nunca vi, né? Quer dizer, eu voltei à vida, né? Eu estava morto espiritualmente e ele me deu vida, né? Ele me vivificou. Mas fisicamente falando assim, não é comum a gente ver alguém ressuscitando. Mas lá em Lucas 1, em versículo 37, diz que para Deus nada é impossível. Então, duas lições que nós podemos tirar desse versículo 14 é que Deus é o nosso socorro. E o outro é que para Deus nada é impossível. Jesus toca ali. Quer dizer, ele ia se tornar cerimonialmente impuro. Tocou no esquife ali, ou na maca, ou no caixão, como, dependendo da versão. E Jesus, ao invés de se contaminar, se tornar impuro, ao contrário, trouxe ali aquele jovem à vida, mostrando que para Deus nada é impossível. Como eu disse, Jesus era Deus, então para Deus nada é impossível. Assim, eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é a aflição da vida que você está passando, mas eu quero que você saiba disso. Isso aí para Deus
Não é nada. Para Deus nada é impossível. Você vai ver que Deus ele coloca um limite, o mar vem até aqui e volta. Então, para Deus, olha, nada do que está acontecendo na sua vida, para Deus é impossível de mudar. Então, não sei se você está com uma doença, um câncer terminal, não sei se é um problema no casamento, não sei se é o desemprego, eu não sei se é uma angústia mental, a depressão, a angústia, aquela dor que não passa e que você não consegue entender de onde vem essa dor, mas para Deus mudar esse quadro, para Deus nada é impossível. Se você for para João, no capítulo 11, versículo do 1 ao 44, você vai ver ali que quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há alguns dias, e Jesus ele chega ali diante de um corpo em decomposição e diz: Lázaro, aqui o corpo ainda está fresquinho, né? Mas aqui o corpo já está em decomposição. E Jesus diz: tirem a pedra aí e Lázaro, venha para fora. E Lázaro ali veio para fora. Então, tire essas duas lições. Deus é o nosso socorro e para ele nada é impossível. O versículo 15 diz: o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Então, Jesus teve compaixão e mostrou a sua compaixão lá em cima. No texto, o versículo 13, ele consola ela, não chore. E agora ele vai mostrar essa consolação na prática. O texto diz que o jovem que estava morto, ele se senta e ele começa a falar, né? Da morte, quer dizer, estava morto, Jesus traz aquele jovem ali, aquele filho daquela mulher da morte, ele traz da morte à vida. E aquele jovem que estava morto, ele começa ali a falar, e eu imagino o quanto causou um pânico ali naquela multidão. E Jesus pega o filho e mostra que com ele não é só palavra, mas ele cuida de nós. Não é a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é fiel, e ela diz que Jesus ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. E Jesus ele cuida de nós, ele não é só palavra, não é como muitas religiões aí que é só falácia, mas Jesus ele é Deus, ele está vivo, ele reina lá ao lado do Pai, e ele pega o texto diz que ele restitui ali a esperança daquela viúva, quer dizer, pega aqui o seu filho de volta. Jesus entregou, o versículo diz que Jesus entregou a sua mãe, está aqui seu filho. Agora mostra que não era só palavra, não chore, mas a prática, mostra o cuidado de Deus ali com aquela mulher. Está aí o seu filho. Está aí o seu filho de volta. Então, o que nós aprendemos, que nós podemos tirar? A primeira coisa é que Jesus ele veio para nos dar vida, né? Como eu disse lá, o texto de Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E Jesus ele veio para nos dar vida. Lá em João 10:10 ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. Quer dizer, a pessoa sem Jesus ele não é diferente desse jovem que estava ali sendo carregado para ser enterrado. Na verdade, da mesma forma que esse jovem, as pessoas sem Jesus estão mortos. Por quê? Porque estão debaixo da condenação, estão mortos espiritualmente, não tem comunhão com Deus, e o futuro é a perdição eterna. Mas Jesus ele veio para nos dar vida, vim para que tenham vida, e que tenham uma vida abundante, uma vida completa, uma vida verdadeira. Não existe vida se você está distante de Deus. Você pode até achar que está vivendo, mas você está simplesmente vivendo de uma forma que está vivendo por viver. Mas com Jesus ele dá sentido à nossa vida. Nós temos uma vida completa, uma vida abundante, porque nós temos essa comunhão com Deus, nós temos essa intimidade com Deus, nós passamos a viver uma vida com Deus, e Deus é suficiente, é abundante em nossas vidas, preenche todos os vazios, todas as necessidades que nós precisamos. Mas não só isso, mas também Jesus é a garantia de que a morte não é o fim. Se você for ver o texto lá de Lucas, capítulo 23, 39 ao 43,
o ladrão da cruz, aquele homem ali, ele se arrepende e ele pede a intercessão de Jesus e ele diz assim: Senhor, lembra de mim como entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então Jesus é a garantia de que a morte, ela não é o nosso fim, mas é o início da nossa eternidade. Todos nós vamos morrer, é uma realidade, todos nós vamos morrer, mas aonde nós passaremos a nossa eternidade é decidido a partir do momento que nós ou nos apropriamos dos méritos de Cristo para a nossa vida, e Deus olha lá do céu, como fala lá em Romanos, Deus olha lá do céu e nos vê como justificados ali, justos diante dele, ou condenados diante dele. Então a morte é o início, mas Jesus é a nossa garantia de que a morte que nós não ficaremos na morte, mas nós viveremos para sempre com Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 ao 18, diz que o Senhor vai descer do céu. Da mesma forma que Jesus está à destra do Pai, mas ele vai voltar. E o Senhor que vai descer do céu, versículo 16, primeiro ele vai vir do céu, e os que morreram em Cristo, nós, se tivermos morrido, ressuscitaremos primeiro. E depois os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com ele na nuvem, e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, o apóstolo Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então a morte não é o fim, mas em Cristo nós temos a certeza de que nós temos uma vida eterna, e que nós não ficaremos ali jogados na tumba, mas que nós ressuscitaremos para estar com ele. E que após a morte já segue-se o juízo. Então ou a gente vai diretamente para a presença de Deus, ou a gente vai para o árduo lugar de sofrimento e depois ser lançado no fogo eterno. Mas depende de você e de mim confessarmos a Jesus como Salvador e se apropriarmos dos seus méritos. Então Jesus é a garantia de que a morte não é o fim, mas que nós podemos ter uma vida eterna com Deus, ou uma condenação eterna sem Deus. E por último, o versículo 16 e 17 diz assim: então o medo dominou a todos e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E a notícia se propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. A primeira coisa que nós vemos nesses dois versículos é a reação da multidão. O medo dominou a todos. Não é incomum. Depois de um milagre desse, todo mundo ficou em polvorosa, né? Alguém ressuscitar na sua frente e voltar a falar, e as pessoas já tendo constatado que ele estava morto. Mas o texto traz uma observação. O medo dominou eles, né? A reação deles, o medo dominou, e eles glorificaram a Deus. E não só isso, mas eles fazem a interpretação de tudo aquilo que estava acontecendo ali. O versículo 16 ainda diz que qual foi a percepção deles? Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Quer dizer, eles estavam vendo ali que Jesus era um profeta e que Deus ali estava visitando ali o seu povo. E o texto não fica só preso a isso, mas mostra o versículo 17 que a notícia desse milagre, ele se espalha, a notícia.